Olá, eu sou Ingrid Maciel, estudante de Engenharia de Produção na UFC e membro do OPL. Nosso grupo está desenvolvendo uma série de tutoriais de programação da produção. Nesse vídeo, faremos uma função que retorna o Makespan do Flowshop, usando a linguagem Python e a IDE Spyder. O Flowshop consiste em diversas tarefas que irão passar em uma mesma quantidade de máquinas e na mesma sequência. A representação usual dos tempos de processamento é uma matriz cujas colunas são as tarefas e as linhas as máquinas. Algumas características que podem ser adicionadas ao Flowshop são o tempo de setup, que é o tempo de ajuste de uma máquina antes de uma nova tarefa, e o bloqueio de máquinas, que ocorre normalmente quando não há estoque intermediário entre máquinas, ou seja, até que a próxima máquina seja liberada, a máquina atual ficará bloqueada. Esses fatores, quando adicionados, tentam aproximar mais o problema da realidade das indústrias. Nesse vídeo, nós não iremos considerar nenhuma dessas características, apenas o Flowshop simples, ok? Também há algumas possibilidades de função objetivo. A mais comum, que será tratada aqui, é a minimização do Makespan, que é o tempo em que a última tarefa passa na última máquina. A minimização dos atrasos pode ser objetivo quando tem um prazo limite para a realização das tarefas. E a minimização do setup pode ser a meta quando for considerado os tempos de ajuste entre as tarefas. Como eu falei, o Makespan é o tempo total de finalização de todas as tarefas, e ele é dependente da sequência de tarefas e, é claro, dos tempos de processamento. Essa matriz que eu gerei com dados aleatórios no Python está na sequência de tarefas 1, 2, 3, 4. Usando a função que nós vamos criar aqui, o Makespan dela deu 56, e você pode conferir aqui no Gantt que está representado ao lado, ok? Mas quando eu modifico a sequência das tarefas, modificando a tarefa 2 e a 3, o Makespan diminui para 55 unidades de tempo. A diferença foi pequena, mas você nota que a variação depende da sequência. Vamos agora criar a função que retorna o Makespan em Python. Então, a função se chamará Makespan e necessita dos argumentos sequência e matriz de tempos. Para facilitar o entendimento, eu criei duas variáveis, a m, que representa o tamanho de cada linha e a quantidade de tarefas, e a n, que representa o tamanho da matriz e a quantidade de máquinas. Como foi explicado, o Makespan depende da sequência, portanto, temos que usar uma matriz que depende dela. Por isso, eu organizei uma matriz com os mesmos valores, mas com as colunas em relação à sequência. Matriz tempos e J for J em sequência. Bom, existem várias formas de calcular o Makespan do Flowshop simples, e eu gosto de calcular ele de forma matricial, criando uma matriz que mostra o tempo final de todas as tarefas em todas as máquinas. Para isso, eu irei inicialmente criar uma matriz de zeros com o mesmo tamanho da matriz de tempos e, eventualmente, adicionar valores a ela. Vamos só lembrar que os índices no Python são a partir de 0 até n-1. Portanto, a partir de agora, eu não vou falar mais tarefa 1 quando eu estiver me referindo à primeira, eu vou falar tarefa 0, ok? E a 2 eu vou chamar de 1 e assim por diante. Bom, o tempo de finalização da tarefa na máquina 0 é simplesmente o seu tempo de processamento, já que a tarefa está sendo executada pela primeira vez e a máquina está vazia. Além de que nós não estamos considerando o setup, ok? Então, o make00 é igual à matriz 00, que é, lembrando, a matriz de processamento organizada em relação à sequência. Eu irei agora entrar no loop percorrendo a matriz make, for em range de 1 até n e de j de 1 até m. O loop começou do índice 1 pelo mesmo motivo que o make00 já foi pré-estabelecido, porque é necessário basear os novos tempos de acordo com esse valor anterior. Primeiro eu vou preencher a primeira linha, que é a máquina 0, ok?
A tarefa em cada máquina só irá depender do tempo de finalização da tarefa anterior naquela máquina e o tempo de processamento da nova atividade. Então, eu vou colocar aqui o 0 limitando sendo a máquina 1 e variando somente as colunas. Então, ela vai depender o quê? Do J-1, que é a tarefa anterior naquela mesma máquina e o tempo de processamento dessa atividade, ok? Algo similar pode ser aplicado na coluna 0, ou a tarefa 0, porque essa tarefa nas máquinas posteriores só vai depender do tempo de finalização dessa tarefa na máquina anterior, e menos 1, e o tempo de processamento. Então, agora eu vou entrar em um outro loop, porque eu não posso usar o mesmo, porque esses tempos têm que estar pré-estabelecidos para eu poder criar os novos, ok? Caso a tarefa acabe de ser realizada numa máquina e a próxima estiver livre, essa nova atividade vai depender simplesmente do tempo que levou para ser executada na máquina anterior. Mas, se a nova máquina estiver ocupada, o tempo irá depender da liberação da máquina. Então, se o tempo da tarefa anterior na nova máquina for maior que o tempo dessa mesma tarefa na máquina anterior, o tempo final dessa tarefa na nova máquina depende do tempo de liberação dessa máquina mais o tempo de processamento. Caso contrário, vai depender da tarefa ter sido concluída na máquina anterior mais o tempo de processamento. Ao fim desse loop, todos os tempos estarão devidamente escritos na matriz make. E agora nós temos que aí simplesmente retornar a função o makespan, que vai ser o make na última máquina, menos 1, e na última tarefa, menos 1. Vamos agora analisar um pouco melhor a matriz make. Nós temos a tabela de dados aleatórios na sequência de 1, 2, 3, 4 e a tabela make retornada da função makespan que nós criamos. Vamos analisar o valor da tarefa número 2 na máquina 1. Essa tarefa só pode ser iniciada quando a tarefa 1 na máquina 1 tiver sido terminada, com 8 de tempo. Como o tempo de processamento dessa atividade é 6, então 8 mais 6 nós temos 14. A tarefa número 3, também na máquina 1, só pode ser iniciada depois que a tarefa número 2 estiver terminada e tem um tempo de processamento 5, então 19. E assim por diante até toda a linha tiver sido completada. Agora, a primeira coluna, que representa a tarefa número 1. A tarefa número 1 na máquina 2 só pode ser iniciada quando a tarefa número 1 na máquina 1 tiver sido terminada. E tem um tempo de processamento igual a 5. Então, 8 mais 5, 13. Tarefa número 1 na máquina 3 e nas outras máquinas também tem a mesma ideia. Então, vocês veem que era necessário ter esse valor da tarefa 1 na máquina 1 antes de nós iniciarmos o nosso primeiro loop, porque todos os outros valores eram dependentes desse. Vamos agora analisar o segundo loop, que tem que comparar o tempo de liberação da máquina com o tempo de liberação da tarefa. Vamos ver agora o tempo da tarefa 2 na máquina 2. A tarefa 2 foi liberada da máquina 1 com 14 de tempo. Quando ela foi para a máquina 2, a máquina já estava livre, porque ela já tinha sido liberada no tempo 13. Então, o tempo de processamento da tarefa 2 na máquina 2 foi simplesmente 14 mais 7. Agora, a tarefa número 3 na máquina 2 vai depender do tempo da máquina, porque a tarefa tinha sido liberada no tempo 19, mas a máquina ainda estava processando a tarefa anterior. Então, o tempo de processamento da tarefa 3 na máquina 2 depende do 21 mais 5, 26. O loop vai gerar todos os demais valores. Uma observação interessante é o makespan, que é a tarefa número 4 na máquina 5.
Tanto o valor de liberação da tarefa quanto o valor de liberação da máquina ocorreu no mesmo tempo. Pelo código, a igualdade entre os valores está incluso no else. Então, o Makespan foi tratado como se dependesse da máquina ser liberada. O Gantt é uma ótima ferramenta de visualização. Cada barrinha dessa representa uma tarefa numa máquina, com exatamente os valores da tabela make retornada pela função. A máquina 1 terminou entre o 5 e o 10, que pela tabela make nós sabemos que foi 8. A tarefa número 2 na máquina 1 terminou entre o 10 e o 15, que nós sabemos pela tabela make que foi 14, e assim por diante. Com o cálculo do Makespan, nós podemos comparar duas sequências ou mais e escolher aquela que demora menos. Para encontrar o Makespan menores, nós podemos aplicar regras de prioridades, heurísticas e meta-heurísticas e até mesmo gerar soluções aleatórias que possam nos dar valores menores de tempo. A matriz de tempo usada nesse vídeo tem o menor Makespan na sequência 3, 2, 1, 4 e o Makespan é de 52. Bom, obrigada por terem assistido ao vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. E assinem o canal para mais vídeos.